Olá, Carmen. Antes de mais, obrigado por estar aqui, ok? Por ter aceito o convite. E vou só pedir-lhe para falar um pouquinho sobre aquilo que entende sobre a liderança feminina. Yes. Ok? Obrigada eu pelo convite. Obrigada. É um privilégio estar aqui, porque eu creio que sempre quando nos querem ouvir por algum motivo não só pela outra pessoa, mas não é só isso. Eu vejo sempre que tem sempre algo mais. E é a oportunidade de podermos transbordar. Então, sou grata por este momento. Obrigado. Acerca de liderança, bom, se nós entendermos que todos nós somos líderes, só aí já faz diferença, porque a realidade, nós todos somos líderes. E eu tive essa percepção muito recentemente, cerca de 1 ano e pouco para cá, é que eu entendi que ser líder não tem a ver com um título, ser líder não está relacionado com o facto de alguém nos intitular. Isso é um cargo que nos podem dar, uma empresa, que possamos ter, mais nesse sentido. Agora, quando nós temos um encargo, nós somos verdadeiramente líderes. E nós todos fomos chamados para ser líderes, para liderar. E começa desde muito cedo. Começa desde muito cedo, desde o momento em que talvez quando vamos para a escola nós já estamos a liderar. O facto de nós sabermos defender os nossos valores já é uma liderança. Porque quando nós não sabemos nos impor, não digo impor, mas colocar o limite, sim, colocar o limite no sentido do que é que eu aceito e o que é que eu não aceito, e isso está relacionado com os valores, e isso está relacionado também com a liderança, que é até aqui eu aceito, após isto eu não aceito. Um líder nunca vai deixar que outra pessoa passe o limite dela. Então, primeiro, para a pessoa ter noção que é líder, tem muito a ver com a sua identidade, entender primeiramente quem é. Eu falo, mediante os meus valores, eu hoje tenho clareza de entender quem eu sou, derivada é a minha identidade. A minha identidade está firmada em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então, isso traz-me clareza para tudo. Não faz confusão hoje. Quando era criança, jovem, até mesmo adulta, fazia-me confusão quando certas pessoas falavam do que é que eu era, o que é que fazia, e como agia, e porque era arrogante, e porque era rude. E nos dias de hoje, ainda ouço que a minha forma de falar é uma forma rude, e que sou arrogante, e porque tenho um tom, isto e aquilo. E hoje eu consigo entender que isto está relacionado apenas com o outro, com a forma como o outro está posicionado, com as suas emoções, né? E eu costumo muito dizer, está com dodói, tem que se resolver. Não digo, claro, propriamente à pessoa, porque não vale a pena estar a ferir, porque eu já sei que a pessoa está ferida, né? Porque tenho esse conhecimento. Mas para dentro de mim, está com dodói, isso é um problema da pessoa, tem que se resolver. Agora, não vou deixar de falar como eu, com aquilo que está relacionado com a minha essência e com a minha identidade, porque vou ferir outra pessoa. Não, então a pessoa não fala comigo. Simples. A pessoa que não aborda o meu campo. É claro que eu não vou ferir no sentido a nível de valores a outra pessoa, não isso, mas é no sentido da pessoa conseguir perceber, calma, eu não vou deixar de falar da forma que eu quero falar ou que eu acredito que faz sentido para mim falar. Se eu acreditar que tenho que levantar um bocadinho o tom de voz, não é gritar ou faltar ao respeito, mas há assuntos que sim, que vai me deixar mais aflorestada, digamos assim, mais on fire. E vai-me fazer, sim, as veias vão saltar um pouco, se for certos temas, principalmente relacionados com família, porque é algo que mexe, está relacionado com os meus valores, e sim, mas isso não faz com que eu me torne arrogante, ou que eu seja rude, eu não vejo nesse sentido, está relacionado simplesmente com os meus valores, e porque eu sou uma líder, então não vou aceitar que falem algo que para mim não faz sentido. Exatamente. Nos dias de hoje, nós acabamos por, de alguma forma, encontrar pessoas, falavas da identidade, certo? Que não têm essa identidade. Sim. E voltando para a parte do feminino, muitas mulheres que estão a exercer, digamos, não na melhor forma, a liderança, ok? No seu feminino, acabam por não ter essa identidade. Por isso é que depois também nós temos aqui a questão das sobrecargas, da pessoa estar extremamente cansada no sentido de até chegar a ter somatizações, de acabar por adoecer e por aí vai. Exato. Da tua perspectiva, naquilo que, para ti, em termos de experiência de vida, aquilo que hoje nós vivenciamos naquilo que é o nosso feminino, ok? E há pouco nós estávamos a falar, por exemplo, de provérbios, trazendo aqui um pouquinho essa parte, que também traz a nossa identidade, daquilo que falávamos. O que é que para ti hoje faz com que, de alguma forma, nós estejamos, de alguma maneira, a perder essa conexão com o nosso feminino e a ir mais para
polaridade que não nos é natural, ou seja, que não tem nada a ver com aquilo que é a nossa essência. Bom, isso é muito interessante, né? Até porque a maioria das mulheres se vê muito, principalmente quando estão naquele destaque de liderança, estão de facto a liderar, mas não são femininas. Femininas ao ponto, eu não falo a nível da estética, como se apresentam, mas a nível de comportamento, isso conta bastante. Eu própria também tive que aprender muito isso, ou seja, eu cresci a maior parte do meu tempo com o meu pai, então uma figura masculina muito mais presente fez com que automaticamente o meu subconsciente começasse a ter comportamentos completamente diferentes daquilo que é o feminismo. Ai, meu pai fez, então vou fazer, sim, mas acabei por ativar a minha energia masculina. Não é que eu não seja líder, mas acabo por ser uma líder que esteticamente olham para mim e veem, não há dúvidas que eu sou uma mulher, que cuido da imagem e tudo mais, mas a energia é masculina, ou seja, a comunicação acaba por ser mais brusca, a comunicação acaba por ser mais forte, acaba por... Não quer dizer que eu não possa ter uma comunicação forte e ser delicada. Isso. Então, isso foi o que eu tive que vir a aprender. Óbvio, já numa fase adulta, tive que perceber que aquela energia masculina estava ativada, muito ativada, ok? A ponto de eu ter que trabalhar nesse ponto. Trabalhar no sentido de que forma é que eu posso dizer a mesma coisa, mas de uma forma mais delicada. De que forma é que eu posso agir com aquela pessoa, mas de uma forma mais delicada. Ou seja, consigam olhar para mim e consigam entender que a minha energia está equilibrada. Eu estou a utilizar a energia correta. Então, isso também tem muito a ver com os ambientes onde nós frequentamos. Isso vai também diferenciar a forma como nós vamos nos comportar, a forma como nós vamos lidar com as circunstâncias que nos aparecem. Hoje eu vejo, muitas vezes até eu costumo dizer, já estou emocionada demais. Emocionada não é no mau sentido. Emocionada, quando eu digo emocionada, para mim eu começo a ver que a minha energia masculina já está demasiado a ser notória, ou seja, já está muito mais acima do que a minha energia feminina. Nós todos temos a energia feminina e masculina. Temos é que saber quando é que vamos usar. É a mesma coisa com os nossos defeitos. Nós temos que entender quando é que nós vamos usar. Quando é que eu posso ativar aqui os defeitos que eu tenho. Se eu for ativar os meus defeitos num momento, por exemplo, estamos aqui a conversar, a socializar, a trocar uma ideia e eu trazer os meus defeitos para aqui, não faz sentido. Agora, se eu tiver num debate de fogo, digamos assim, tiver um momento de guerra, entre aspas, eu tenho que trazer os meus defeitos para esse momento. Então é entender em que altura é que eu posso ativar mais a minha energia masculina, em que altura é que eu posso desativar essa energia. E eu muitas vezes tenho que o fazer. Porquê? A nível de trabalho, o que me aconteceu sempre, eu tinha líderes masculinos. O que é que fazia? Com que a minha energia masculina ficasse ativa. Ou seja, eu já tinha crescido com o meu pai. No ambiente corporativo eu estou só com homens. O que é que faz? Automático. Porquê? Porque não tinha energia feminina. O meu ambiente, à volta que eu tinha, todas as mulheres à volta que eu tinha, eu era a líder. Grupos de amizade. Então não tinha uma referência. Como é que tinha que me comportar? Como é que tinha que falar? Como é que tinha que lidar com certas situações? Isso tudo mudou. Ainda um fator ainda maior, o facto de eu me tornar mãe solo. Então ainda fez com que o quê? Com que eu acreditasse que o facto de ser mãe solo era obrigada a ativar a minha frequência masculina para trazer a autoridade, para trazer o respeito e tudo mais para os meus filhos. E que está errado. Okay? Não necessariamente. Claro que, obviamente, vem uma autoridade maior pelo facto de não haver uma figura paterna presente, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, consigo entender que havia certos comportamentos que, se eu tivesse num ambiente mais feminino, que era desnecessário. Qual foi para ti a tua virada de chave de poder? Tu disseste que tiveste consciência em uma determinada altura da tua vida, mas o que é que foi essa virada de chave, ou que constitui essa virada de chave, para que tu pudesses hoje dizer eu consigo equilibrar, consigo perceber em que circunstâncias é bom usar a energia masculina e em que circunstâncias eu preciso deixar aquilo que é a minha natureza, a minha essência, vir ao de cima, que é o feminino? Posso dizer que levou algum tempo até eu entender isso, e o que me trouxe muito à mesa foi, eu faço um exercício que para mim é muito claro, desde que eu estou na minha área profissional, eu trago muito os ganhos e as perdas, né? E isso para mim trouxe-me clareza. O que é que eu ganhava em ter aquele tipo de comportamento e o que é que eu perdia? Eu comecei a perceber que, por exemplo, a nível de relacionamentos, inevitavelmente o que é que eu atraía? Atraía homens que tinham energia feminina. O que é que atraía também? Atraía com que eu estivesse a liderar as relações.
Então, ou seja, claro, obviamente, eu não deixei de ser mulher, apesar da frequência masculina estar ativa. Isso fez com que fazia com que chegava numa certa altura que ele já não me atraía. Então, sou eu que decido tudo, mas ao fim e ao cabo era eu que o fazia isso, ou seja, eu inicialmente é que tomava todas as decisões, eu é que decidia onde é que íamos, como é que fazíamos, onde é que eram as férias, tudo e mais alguma coisa. Só que a frequência está trocada. Se a frequência está trocada, ou uma das duas, ou eu ia continuar a viver essa distorção, porque acaba por ser uma distorção, ou eu ia querer viver o melhor, que não só estava a afetar as relações amorosas que eu vinha a ter, como também estava a afetar todo o resto. Ou seja, a nível profissional afetava, né? Porque depois a nível de clientes eu estou a atrair o quê? Estou a atrair exatamente, né, aquilo que eu não quero. É o que somos uma área e acabamos por ser em todas as áreas, sim. E aquilo começou a ser muito notório. Então precisei parar e perceber, agora eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda é que eu preciso para isto começar a ir para onde eu quero? Porque eu sabia que sozinha não conseguia. Então foi necessário procurar mulheres que para mim influenciavam o que eu via. Não, esta é feminina, tem isto, tem power, mas tem a feminidade dela, está ativa. Ok, a forma dela falar, é uma mulher que visualmente eu olho, tem poder, mas quando ela abre a boca para falar, ela é feminina. Ela tem delicadeza a falar. Ai, Carmen, então quer dizer que a mulher para ser feminina tem que ter esse toque? Não é isso, eu não tenho que mudar a minha essência, mas eu tenho que saber controlá-la, no sentido de perceber que há certos ambientes que se eu for falar da maneira como eu falava antigamente, só me prejudicaria. Não só a nível de relacionamentos, todo o tipo de relacionamento afetava, até a minha área profissional. Então, quando eu comecei a olhar para isso com o campo de não é o relacionamento amoroso, mas são várias áreas que vão ser atacadas, estão a ser tão disfuncionais pelo facto da minha frequência estar errada. Ou seja, a minha frequência masculina estava muito mais ativa do que a feminina. Não deixei de ser líder, não deixava de estar na liderança, só que atraía o quê? Tudo o que eu atraía para mim era a energia feminina para eu estar a liderar. Exatamente, sim. A vez de ser ao contrário. Sim. É curioso tu teres falado sobre isso, porque falaste da parte de delicado, nós sermos delicados, que muitas vezes é confundida com fraqueza, com fragilidade. e há pouco, voltando aqui à nossa conversa sobre provérbios há pouco, é exatamente isso, e lá fala da mulher, em Provérbios fala da mulher e traz um pouco a questão da submissão também que está associada a essa subtileza, a essa delicadeza. Exato. Tu que lês Provérbios, o que é que poderias dizer acerca disso? Bom, primeiro é entender que a submissão não é como muitas das pessoas veem. A maioria das pessoas vê a submissão como a mulher tem que fazer tudo aquilo que o homem quer. E a submissão não é isso. A submissão estão os dois na mesma visão, no mesmo propósito. E ela está submissa àquilo que ele é o sacerdote. Então é seguir a visão que ele recebe e que ele faz. Não quer dizer que ela não vai falar, que ela não vai opinar. Não. Mas claro que quem está na frente é o sacerdote. Então a submissão acaba por ser distorcida, por ser utilizada dessa forma. Porquê? Porque não há de facto conhecimento. Eu própria, antes de ter conhecimento, também acreditava que era isso. A submissão, ela tem que fazer tudo o que o marido diz. O marido diz para ficar em casa, tem que ficar isso. É um marido. Sim. Se ele é o cabeça, se ele é a cabeça, se eu entender que ela é a cabeça, se eu entender que ele recebe de Deus todo o direcionamento e que a mulher, muitas das vezes, é o que vai trazer a confirmação, não necessariamente, já vai dar leveza. Já não vai dar leveza para todo o resto. Então, entender que o papel da mulher é trazer a leveza para a caminhada do marido. Não no sentido de, eu tenho que fazer tudo aquilo que ele quer. Não, eu vou estar lá, de facto, para acompanhar na visão que nós dois temos o mesmo propósito. A não ser que haja casamentos que não seja. Eu falo, hoje eu sou uma mulher que sigo os princípios da palavra. Então, para mim, hoje eu não vou estar num relacionamento carnal, como eu já tive há uns anos atrás. Hoje eu não vou estar com alguém porque possa ter um vício emocional. Então, só por aí eu consigo entender que a submissão é, se eu estar num relacionamento, o que é que me faz tornar uma mulher submissa? Eu quero ser uma mulher submissa. Mas ao mesmo tempo eu vejo que uma Carmen, se calhar há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que entrasse numa relação, ainda não estaria assim. Porquê? Porque precisava de passar por alguns processos e aprendizagem mesmo, não a nível só de palavra,
mas a nível de vivenciar com outros ambientes, com mulheres que já estivessem a viver aquilo, mulheres que já estivessem casadas e que passassem também os seus testemunhos e que trouxessem clareza, não só pela palavra, mas tipo entender de facto, afinal é isto, ok, é isto. Não, está tudo distorcido mediante aquilo que eu tinha, mediante aquilo que eu acreditava. Nessa caminhada, quais foram os maiores desafios que passaste ao longo desse percurso? Acho que eu nunca parei para pensar assim nesses desafios. Desafios em que sentido? No sentido de tu tens ali uma história de ter subconscientemente ou inconscientemente trazido isso do teu pai, ok? E de te posicionar dessa forma, de ter percebido os relacionamentos que tinhas, ou seja, tiveste que olhar para lá para trás para poder perceber o padrão que estavas a repetir. Ok. Mas essa transição não foi uma transição fácil, nem aconteceu de um dia para o outro. Eu acredito que eu ainda estou nessa fase. Mas que desafios é que enfrentaste essencialmente? O meu maior desafio até aos dias de hoje é eu entender que quando estou em certos e determinados ambientes, conseguir identificar logo. Por exemplo, a frequência. A minha frequência feminina e masculina. Como é que está? Eu consigo identificar. Hoje eu tenho clareza que, já está a ser ativado, calma, tenho que desativar isto. Inclusive, recentemente eu partilhava muito isso, derivado a estar num departamento onde o meu líder era homem. Então, a frequência masculina, né? Imagina, eu sou dominante e a pessoa com quem estava a liderar também é dominante. Então, inevitavelmente, o que é que estava a acontecer? Foi ativado a minha frequência masculina. Mas com o conhecimento que eu tenho, com tudo aquilo que eu já vivenciei, eu consegui identificar. O eu conseguir identificar fez com que eu deixasse de ter o comportamento? Não. Mas conseguiu com que eu tivesse alerta e com que eu percebesse, espera, a partir de agora, o que é que eu tenho que fazer aqui? Então, esse para mim é um dos maiores desafios até aos dias de hoje. Porque eu conecto muito facilmente com a energia masculina. Né? Inclusive, acaba por ser... deixa-me usar aqui a melhor palavra para falar. Acaba por ser um desafio, não digo um desafio, mas acaba por ser tipo... para mulheres que estejam à volta, acaba por ser, parece que é tipo uma ameaça, ok? No início isto aborrecia-me, hoje eu consigo entender, ok, a minha energia masculina está ativa, mas elas olham para mim e não veem a minha energia masculina, elas veem uma mulher. Então, acaba por ser uma ameaça, né? Porque imagina, se eu começar a falar com um homem que é mais casado, não é que eu tenha grande ligação e tudo, mas num ambiente corporativo, acaba por trazer, de certa forma, inconscientemente, ameaça. Sim. Então, isso é algo que me traz como desafio no meu dia-a-dia, para eu entender que, por muito que eu queira partilhar certas coisas com aquele homem, e que eu me dê bem, e que até já virou um colega mais próximo, um amigo, que seja, eu tenho que perceber que há um limite. Esse limite, não só porque eu vou ferir as outras pessoas, eu nem estou a falar das outras pessoas, eu falo de mim, ou seja, a minha frequência já está outra vez aí, a minha frequência masculina está a ficar muito mais ativa, então eu tenho que, calma, porque queres falar com um homem, vai falar com uma mulher, porque queres partilhar isso com um homem, porque queres vivenciar, porque lá está aqui, tem que ser trabalhado. Eu vejo muito com, uma coisa é quando nós não sabemos, outra coisa é quando nós sabemos. Então, quando nós já conseguimos identificar aquilo que nós carregamos, aquilo que está cá, e que tem que ser, eu vejo para mim, Carmen, eu tenho que trabalhar isso, é algo que eu tenho que trabalhar. Ai, Carmen, então quer dizer que a tua frequência feminina está desativada? Não, não está. Mas se durante a maior parte do meu tempo esteve ativa, eu sei que vai ser fácil ela ficar ativa, a frequência masculina. Então é um trabalho que eu tenho diariamente. Esse é um desafio que eu tenho, ou seja, nos ambientes onde eu estou, conecto-me mais facilmente com a energia masculina e que eu própria tenho que me policiar e tipo, não. Ok, mas isso parte do teu autoconhecimento, desse trabalho que tu foste fazendo. Sim. Porque muitas vezes é que as pessoas nem se dão a esse trabalho de poderem fazer esse processo. Sim, mas isso tem a ver com... Pronto, eu tenho o privilégio de estar nesta área, daí ter esse conhecimento, mas também tem a ver com o facto de eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de saber de tudo, mecânica, tudo. Sou uma pessoa mesmo curiosa, gosto de aprender. Então, por si só, para mim, me faz o quê? Calma. Se eu tenho isto, eu tenho que perceber o que é que eu posso melhorar. Mas isto tem a ver com, eu não quero ser ignorante nisto. E se é um desafio que eu tenho, eu não quero continuar ignorante nisso. Até eu ter o conhecimento, eu sou ignorante. Então, cabe-me a mim, quero continuar a ser ignorante ou quero passar por um outro estágio? Como eu quero passar por um outro estágio, então acaba por ser um desafio. O que é que eu sugiro aqui para quem se calhar nem consegue admitir que tem uma frequência masculina? Porque eu, durante muito tempo eu não conseguia perceber que eu tinha uma frequência masculina. Porque tem a ver com os ambientes onde nós de facto estamos. Né? Então isso faz com que a pessoa continue ignorante.
inevitavelmente. Agora, para quem nos vai assistir, para quem vai ver, se calhar vai ver aqui indícios que pode ver, que é o quê? Eu quero falar mais vezes com homens. Qualquer ambiente que eu vou, eu conecto mais facilmente com homens. Quando eu vou para um local de trabalho, o departamento onde eu fico, eu tenho mais homens. Então são indícios, pequenos indícios aqui que já me traz que a minha frequência masculina está ativa. Então tipo, aí depois cabe a pessoa, ou seja, até há tão pouco tempo a pessoa não tinha esse conhecimento, agora já tem. O que é que a pessoa vai fazer com este pequeno conhecimento? Que é, calma, se estes 3 pontos que a Carmen já está aqui a partilhar é uma frequência masculina mais ativa, o que é que eu posso fazer com isso? Posso procurar ajuda? Posso procurar auxílio para, de facto, a minha frequência feminina ser ativa? Porque muitas das vezes o que é que acontece com certas e determinadas mulheres? É a frequência masculina está ativa, acaba por haver um ataque da parte feminina, ou seja, para quem é mais feminino, e a mulher acaba por nem conseguir identificar as qualidades que tem e a potência que tem. Então acaba por estar a viver algo que não era suposto, se calhar até pode estar a viver triste, aborrecida, né? Sem a identidade completamente formada, porque as outras pessoas à volta dizem tanta coisa, só que na realidade é um potencial que aquela mulher ali tem que precisa só o quê? De equilibrar a frequência. Exatamente. Até porque, na verdade, esse apesar de muitas vezes fazer confusão de certos e determinados temas. A mim faz-me confusão. Não creio que esteja muito relacionado com a frequência feminina, masculina, mas também tem a ver com aquilo que o meu mindset busca muito. Então, apesar de... Pronto. A maioria das mulheres, os temas que aborda em mesa são temas que para mim não me suscita. Então, por isso sempre tive mais gosto em estar numa mesa de homens do que estar numa mesa de mulheres. E hoje tenho aprendido a sentar na mesa, ouvir esses temas, que é falar sobre malas, falar sobre roupa, falar sobre viagens, que é maravilhoso. Ok? Que é maravilhoso. Não é que eu antes não o fazia, mas hoje consigo. Eu vejo como um ganho. Vejo como no sentido, pronto, dá para desfrutar, dá para falar disso, dá para ouvir sem ser seca, porque era assim que eu via.
um homem e não é qualquer homem, não é? Então, isso foi coisas que me trouxe, que me fez refletir bastante, fez-me refletir bastante. Alguma sugestão que gostarias de deixar aqui às pessoas que nos vão assistir? Uma das sugestões é, lá está, antes de ir para as perdas e ganhos daquilo que possa estar assim evidenciado, qual é que são os ambientes onde eu estou? O ambiente onde eu estou inserida é um ambiente onde tenho mais frequência masculina ou feminina? O que é que está a fazer com que, de facto, eu me torne uma líder? Ou será que eu estou uma líder apagada, que ninguém me considera como uma líder? Então, estas 3 observações, eu acredito que vai fazer grande diferença para os passos seguintes. Depois de ver os ganhos e isso, e poderes também trabalhar o autoconhecimento, que essa parte é importante. Sim, completamente. Agradeço, ok, pela colaboração. Ora, à disposição, foi um gosto. Ok.